Há poucos dias eu estava debatendo com um colega que é psicólogo de orientação psicanalítica e ele fazia algumas colocações que eu quero fazer algumas pontuações aqui com uma nuance um pouco mais de complementação, uma nuance crítica. Ele dizia o quê? Ele dizia basicamente algo que muitos psicólogos de orientação psicanalítica dizem. Ele dizia o quê? Ele dizia que ele não fazia os atendimentos dele, as sessões de análise, os analisandos dele não estavam ali para se adaptarem socialmente, para adaptação. Ele não tinha perspectivas de adaptação, de que a análise teria que ter um caráter de fazer com que as pessoas se adaptassem. Então vai aqui a primeira pontuação, e que eu acho importante de ser colocada para os psicólogos de um modo geral, tá? Até mesmo talvez para os próprios psicanalistas, que é formação da qual já fez parte do meu percurso durante muito tempo. Meus orientadores em mestrado, doutorado eram de psicanálise, minha dissertação de mestrado, tese de doutorado, teve muito de psicanálise e tudo e tal. Então já fez parte da minha formação, não faz mais. E eu escrevi, tenho publicação em psicanálise, inclusive tem um livro que eu publiquei, mas assim, eu quero fazer uma complementação que eu acho importante, porque vai ser, talvez seja importante para os pacientes desses colegas, para esses próprios colegas, para poder, na minha concepção, talvez ter um caminho que seja mais saudável para eles e para os próprios pacientes. Então vamos lá, questão da adaptação. Existe uma matriz evolucionista da psicanálise que a gente não pode esquecer. Freud bebeu também bastante na biologia evolutiva, no próprio darwinismo. A gente não pode se esquecer disso. E por que a gente não pode se esquecer disso? Porque o conceito de adaptação é um conceito importantíssimo para a biologia evolutiva, e eu acho que era importante que os psicanalistas conhecessem talvez melhor esse conceito. Ele diz respeito ao quê? Diz respeito ao fato de que se a gente não se adapta, a gente morre, sabe? É isso. Agora, se alguém chegar e disser para mim, não, mas eu estou falando só da adaptação social, isso e aquilo, mas em que nível? Você está querendo dizer o que com isso? Você está querendo dizer que as outras psicoterapias, de outras abordagens, elas são passivas? Eu sinto que é isso que muitos colegas da área de psicanálise às vezes estão tentando dizer, e não é algo que eu vejo como muito correspondente à realidade, sabe? Eu acho que se coloca num patamar muito superior e o restante trabalha somente com abordagens que são muito passivas, de adaptação do sujeito à realidade. Então é somente adestramento. Aí quando fala da análise do comportamento, por exemplo, eu acho isso equivocado, no mínimo. E então o ponto aqui é o seguinte: a questão da adaptação, quem está numa terapia, numa análise que seja, de certo modo, se ela tiver se aproximando e tentando almejar um pouco mais de minimamente bem-estar ou de saúde, é adaptativa, é buscando comportamentos, buscando posturas no mundo que sejam mais adaptativas. Isso não quer dizer que a pessoa será mais passiva. Mas aí os psicanalistas, muitos vão colocar que é importante a estilística do sujeito. Então a questão da estilística é uma questão que eu tratei bastante no meu mestrado. E eu diria o quê? Eu diria que a psicanálise não tem um monopólio da estilística do sujeito. O que seria a estilística? Diante de várias dificuldades e limitações, o sujeito vai se adaptando mais com algo que é muito uma marca dele, inclusive das suas próprias limitações, mas limitações que vão se colocando como sua própria marca e se estabelecendo no mundo. Então a própria marca do sujeito, essa coisa de se descobrir bastante mesmo, se entender e ter essa marca. Então é uma definição semiótica, por exemplo, de estilo é qual? É uma configuração particular de desvios refuncionalizante. Então é o defeito, é aquilo que faz com que alguém só escreva como pode, não como quer, como dizia Mário Quintana. Então é uma limitação fundamental, e a partir dessa limitação é que o sujeito se impõe no mundo, ele se impõe com os seus próprios defeitos e limitações, e essa é a própria marca do sujeito. Isso aí, as terapias de modo geral vão tratar disso. Então, eu acho que é só um terapeuta ruim, talvez, que não trate desse tipo de coisa. E ser adaptativo é sobreviver. Então, os comportamentos são mais adaptativos na medida em que você consegue, mesmo quem desenvolve estilo, está tendo comportamentos mais adaptativos, está conseguindo se impor, ou seja, está conseguindo viver, está conseguindo ter relacionamentos sociais,
está conseguindo ter uma vida minimamente constituída aí em termos humanos, em termos dos laços sociais principalmente. Então esse é o primeiro ponto. Não quero, não vou me adaptar. Olha, vai, mesmo que você depois se adapte com o seu próprio estilo, se impondo um pouco mais, ou você mude para um outro grupo social, tudo isso é adaptação, no final das contas, porque quem não se adapta, como eu já disse, morre. E aí tem um outro ponto também que costumam colocar, e esse pessoal mais de orientação psicanalítica, eu conheço, gente, eu fiquei 20 anos lidando nesse meio e tudo, tenho percurso na área. E aí se falava muito do quê? Se falava de que a terapia não pode ser terapêutica. Então, você não vem aqui para a tua terapia. Então tem muitos psicanalistas que gostam de enfatizar esse ponto. Isso aqui não é terapia, você não vem aqui para a tua terapia, não. Isso aqui não tem que ser terapêutico, não. Olha, claro, uma terapia em boa medida, ela vai ter momentos em que vai ser difícil, porque tem frustrações, e nós, como terapeutas, nós temos que apresentar a realidade para o paciente, nós temos que tentar trabalhar com muita franqueza e transparência nesse sentido da castração, no sentido de impor a frustração, de mostrar que a realidade tem os seus limites, que a pessoa não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar e que algumas coisas talvez não tenham sentido, no sentido de perda de juízo mesmo, de realidade, enquanto ideais, enquanto as pessoas têm, às vezes, perdem o chão e podem ser assimiladas, elas podem de alguma forma trazer para si mesmas algumas concepções que estão fora da realidade, que estão com uma certa onipotência. Nós precisamos, enquanto terapeutas, sempre botar a realidade para os pacientes. Trazendo esse ponto, esse é outro ponto importante, sabe, não faz sentido, elogio ao sofrimento, a terapia não pode ser terapêutico nunca. Aí você também elogia o sofrimento, sabe, eu há mais de 20 anos, eu lembro que eu falava assim, olha, a gente vai dar a cara a tapa quando a gente vai cuidar de uma ferida, quando a gente vai se cuidar, quando a gente vai se olhar no espelho, quando a gente vai entrar em contato consigo, né, aquela coisa toda. Mas é doloroso, a terapia tem muitos momentos dolorosos e tal. Vai dar a cara a tapa, mas minha cara não serve só para tomar tapa, né? E hoje eu até tenho a perspectiva que eu tenho, inclusive a partir de evidências bem empíricas da análise do comportamento, por exemplo, é que muita coisa que muita gente acha que é preciso de muito sofrimento para poder fortalecer e crescer, não faz o menor sentido quando a gente pensa em aproximações sucessivas, dessensibilização sistemática, processo de habituação lenta e gradual, e do quanto que a punição e o condicionamento aversivo podem ser ruins, podem ser extremamente nefastos para a pessoa, para a saúde da pessoa, para o desenvolvimento dela, para o desenvolvimento do repertório, de diversidade de comportamentos e de respostas. E aí, nessa interlocução, eu também me lembro desse colega falando que o processo de análise lá, no caso, todo o processo de relação com o paciente teria que se restringir à linguagem e à realidade psíquica, e que a realidade prática, sabe, quase ele disse que a realidade prática não servia para nada, que ele não queria de forma alguma lidar com a realidade prática da vida. Olha, eu também acho complicado esse ponto, eu percebo isso em alguns colegas de abordagem psicanalítica, infelizmente, e, gente, sim, só faltou falar que não importa a saúde, não importa o bem-estar, não importa, importa bastante, importa muito, e a realidade prática é a realidade, a nossa realidade. Então, assim, a realidade psíquica, gente, claro, você vai ouvir, você vai compreender, você vai ter empatia, você vai tentar adentrar os referenciais, lidar com os referenciais daquela pessoa, vai perceber, tentar perceber, lidar e ouvir bastante quais são os motivos daquela pessoa no momento em que ela está, no lugar em que ela se encontra no mundo. Claro, tudo isso faz parte, mas não faz sentido um desprezo pela realidade prática, o desprezo. Então, assim, é um descolamento da realidade. Na minha compreensão, quem já chegou nesse ponto, gente, está lidando com o quê? Está sendo terapeuta só de psicólogos dentro de uma perspectiva muito abstrata, num consultório só com neuróticos, está lidando com o quê? Porque as pessoas estão o tempo todo em volta lidando com questões práticas e questões que
tocam especificamente a vida delas de uma maneira muito concreta, e é preciso muitas vezes trabalhar da forma mais objetiva, simples e concreta possível, porque nós não estamos lidando só com pessoas que estudam psicanálise e mergulham naqueles conceitos, sabe? O mundo não é isso. Então eu fiquei um pouco com essa impressão, claro, vocês podem aqui fazer suas complementações também. Eu peço desculpas se a maneira como me expressei pode ter feito com que alguns de vocês, que talvez tenham um certo apreço pela abordagem psicanalítica, tenham sentido que eu possa ter ultrapassado algum limite, ou sido ofensivo. Não é essa a intenção, mas espero que conheçam melhor o canal, inclusive para saber das perspectivas que eu sempre trouxe aqui, perspectivas que eu tento pelo menos aqui nesse trabalho mais de divulgação mesmo, divulgação científica também, em um certo nível, trazer a linguagem mais simples possível, mas nunca abrindo mão de certos detalhes específicos e que apontam para questões importantes que a gente sempre não pode esquecer e tem que aprofundar. Então é isso, obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique em dê seu like ou dislike, comente, compartilhe, acione o sininho e me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. E a gente se vê na próxima. Obrigado!